Olá, boa noite a todos, boa noite, Daniela. Olá, boa noite. Tudo bem, meus queridos? Que bom, né? Sempre bom a gente se ver aqui. Quem está aqui a primeira vez? Vamos Tem a olhar quem tá. Sandra. Sandra levantou a mão. É, Sandra. Deixa eu ver. Boa noite. Boa noite, Sandra. Bem-vinda. Obrigada. Mais alguém? Hum. Vamos ver aqui se as câmeras estão todas ligadas. A gente pede para todo mundo ligar as câmeras para que a gente possa se ver e realmente estar presente aqui. Senão a gente fica uma parte nossa não está aqui, né? Então a gente ligando as câmeras, a gente realmente está conectado com o outro. O pessoal ainda está chegando. Ok. Enquanto isso, a gente vai, né? Se vendo aqui, sorrindo uns para os outros, porque o Cosmic Power é o sorriso, né? E a gente também ficar o tempo todo aqui na comunidade, com esse sorriso no rosto, a gente faz esse treino, né, Daniela? Com certeza. Escutar em sorriso, falar com sorriso, é? Ok? A Marlene, agora tá sorrindo, né? Ok, então podemos começar? Nós escolhemos hoje o quê, Daniela? Nós escolhemos o poder da fé, Que legal! página 210. 210 até antes do feedback aqui na 211, né? Para quem não sabe, pessoal, esse é o livro Cosmic Power de Sophie Hellinger, tá bom? Ok. E a gente então vai precisar, né, de alguns leitores, e a gente está vendo alguns instrutores aqui. Pensei em chamar o Ademir hoje. Você topa, Ademir, ler junto comigo? Isso! Que ótimo! Tem uma voz de Podemos. homem junto com a É, gente. isso. Ademir, olha só, é página 210. Aí eu vou começar lendo os dois primeiros parágrafos, que vai até expectativas negativas, e você continua de a conclusão dessas descobertas até a última linha antes do feedback ali, que termina você quer experimentar também, tá bom? Ok. Obrigada. Estão prontos? Podemos começar? Então, antes desse realmente começar, a gente se prepara, né, para a leitura. A gente pode fechar os olhos e observar como estamos aqui, se ainda estamos agitados com o nosso dia ou se já estamos mais tranquilos. Então, a gente começa a expirar, soltando o ar pela boca, e inspira pelo nariz, com a boca fechada. E novamente soltamos o ar. Inspiramos e expiramos pela boca. Inspiramos pelo nariz. Mais uma vez. Expiramos. Inspiramos. Agora já observamos como estamos mais presentes, mais atentos. E soltamos o ar. E vamos abrindo os nossos olhos. E escutar então
a leitura, ok? Ok. O poder da fé. O melhor exemplo do poder da fé é o efeito placebo. Alguém está doente e o médico lhe diz: tem um medicamento novo em folha, particularmente eficaz. Ele vai ajudar. O paciente toma o medicamento e ele ajuda. Contudo, mais tarde, descobre-se que se tratava apenas de um comprimido de açúcar, um placebo. Então, o açúcar curou alguma doença? Não, de maneira nenhuma. Foi a confiança no médico e a crença na pílula de açúcar, disfarçada como um medicamento real. Era uma visão, uma expectativa, uma imagem que a mente tinha criado. O que isso significa em termos concretos? Uma crença positiva cria uma química positiva e, assim, torna possível uma vida positiva. Como Jesus disse há 2000 anos, tua fé te salvou. Embora a maioria das pessoas seja informada sobre o efeito placebo, elas não conhecem o efeito da fé. Ela controla e dirige a química no corpo. No entanto, uma crença negativa é igualmente poderosa porque cria um programa dentro de nós. Ela também determina a própria biologia, mas na direção oposta. Assim como uma crença positiva pode conduzir à saúde, uma crença negativa é capaz de causar todos os tipos de doenças, desde câncer a doenças cardíacas, Alzheimer, diabetes e até mesmo a morte. Os resultados de um programa negativo são chamados de nocebo. Quantas pessoas são livres de expectativas negativas? A conclusão destas descobertas é: a fé controla minha biologia. Pensamentos positivos levam a um placebo e eu posso me curar. Os pensamentos negativos nos controlam com a mesma força. Eles também causam muitas doenças. Como já mencionado, mais de 90% de todas as doenças não tem nada a ver com os genes. Tudo depende de nosso ambiente, de nossa fé, de nosso meio circundante e das nossas reações a ele. Tudo é nossa resposta muito pessoal a esse ambiente. Se respondermos com gratidão, com respiração consciente e meditação, podemos reescrever e reprogramar de maneira bem consciente nossos genes e nosso destino, ou seja, nosso futuro. Como? Experimentar é o caminho mais fácil para a felicidade. Isso importa? Sim, e muito, porque assim nos torna criadores, porque moldamos essa vida com base nas imagens que criamos e conversamos em nossa mente. Essas imagens são, então, traduzidas na química que se torna a expressão de nossa realidade. Aquele que quer mudar sua vida precisa mudar de ideia. Querer mudar seus genes com a ajuda da farmácia é o caminho errado. Isso impede até mesmo que você interrompa o pensamento problemático, pois tudo começa na barriga, no sentimento e na cabeça. Se entendermos isso, em última instância, significa: podemos eliminar a maioria das doenças neste mundo apenas alterando nossa programação. Isto é, nossos hábitos, a comida, os movimentos, o sentir, o pensar e o agir. Eu posso controlar e mudar meu estilo de vida
porque é dele que vem o poder criativo. Nós nascemos como criadores, não como vítimas. Os praticantes de Cosmic Power em todo o mundo já tiveram essas experiências. Você quer experimentar também? Ok, muito obrigada. Gente, mas tão lindo, né? Tão lindo isso. Então, agora nós vamos, né, compartilhar o que essa beleza nos tocou, né? No que fomos tocados, o que nós já experimentamos em relação a isso. Então, quem gostaria de colaborar conosco, porque é muito rico, né, essa partilha, né? Nosso coração fala cada coisa tão linda, né? E aí sai pela boca. Ok, Bom, o Ademir Ademir. quer falar. Uma das últimas mudanças foi, inclusive, essa semana, quando a semana passada uma pessoa que veio pela primeira vez perguntou para você, Débora, se que ela fazia um ritual de agradecimento, né? E você explicou que assim era melhor durante a respiração e durante a meditação, né, não fazer, né? Eu percebi que assim na respiração eu fazia toda uma questão de ficar pensando em gratidão, pensando em algumas coisas assim. E a enxurrada de pensamentos durante a meditação era quase que incontrolável, né? Eu passava, acho que, pouquíssimos segundos sem pensar, sem lutar contra o desvio de pensamento, né? E eu parei de fazer realmente os pensamentos de gratidão durante a respiração, né? E a partir daí ficou 10% do tempo só o pensamento fugindo para outras coisas. Ele fica muito mais, né, acompanhando a respiração e acompanhando o corpo durante a meditação, né? Então, assim, uma mudança aparentemente simples e num decréscimo, porque eu parei de agradecer, né? Só que eu parei de agradecer na hora errada. E mudou completamente o efeito da meditação em mim. É isso. Ok. A gente está entrando um pouquinho em outro assunto aqui, mas realmente o método, quando a gente entra na respiração consciente e quando a gente fecha os olhos e medita, a gente não traz nada de pensamento. A gente se esvazia e nem luta com esses pensamentos. E a Sofia explica como ter uma ajuda grande em fazer isso, que é voltar a nossa atenção para a nossa respiração. Só observar como o ar entra, como o ar sai. Isso já ajuda a gente esvaziar a mente, né? Mas sermos gratos é o tempo todo, né? E essa respiração e essa meditação vai nos aflorando essa gratidão. Então, a gente não precisa tanto de agradecer, porque nós já vamos ficando mais gratos, né? Ok? Obrigada. Mais alguém? Levanta a mãozinha eletrônica. Senão a gente pode também convidar alguém, né, Daniela? Para ir falando. Mas a gente gostaria que vocês também fizessem esse movimento, porque aqui se fala na fé, né? E a gente pode se reprogramar nessa fé, que eu posso falar em público aqui, né? Que é um outro comando que a gente se dá, né? Porque às vezes a gente escuta, muitas vezes, né? Que a gente não pode, que a gente não deve falar, não deve se expressar, não deve se arriscar, né? Não deve se atrever. E aqui nós estamos criando, né? Outras possibilidades. Mas é a Luísa. Oi, Luísa. Oi, oi, boa noite. Eu fico imaginando esse poder que emana, né,
de dentro de você mesma. Que maravilha! Quando ela relata que a nossa fé ela não é apenas um sentimento, mas é uma força bioquímica real em nós, né? E capaz de reprogramar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso destino. Que mais a gente poderia esperar disso, né? Como não usufruir deste benefício? Um verdadeiro privilégio poder estar aqui, ter esse momento onde a gente se entrega de corpo, de alma, de coração, e a nossa respiração se torna cada vez mais consciente, e o benefício somos nós mesmos que usufruímos primeiro para depois transmitir, né? Muito, é poderoso esse capítulo, poderoso. Podemos nos tornar co-criadores da própria vida, não somos vítimas do nosso passado. Lindo. Muito obrigada por terem lido conosco. Obrigada, Luísa. Realmente, esse capítulo, né, nos faz poderosos, mas nos põe muita responsabilidade, né? Ok? A Sandra, só abrir o seu microfone, Sandra. Abriu, Isso. né? Boa noite. Boa noite. É, gratidão, né, pela oportunidade de estar participando nesse momento com vocês. Foi através de uma amiga minha que me passou, né, o link, e faz já um tempo, né, que eu estou buscando aprender a meditar, porque eu acho que a meditação, acho que ela tem um poder muito grande na nossa vida, e eu creio nisso. E eu acho que realmente, como Jesus mesmo dizia, né, a tua fé te curou, né? Então, se a gente realmente acreditar de verdade nesse poder, é, a gente não precisa buscar fora, né? Nós mesmos podemos buscar essa cura para a nossa vida, né? E para tudo que é necessário. Então, eu estou chegando nesse momento, né? Eu não conheço o livro, então eu até gostaria de adquirir para poder estar acompanhando com vocês, né? E eu espero poder ter contribuição também. Gratidão. Obrigada, Sandra. Que bom que você veio. E a nossa comunidade é para todos, viu? Como a sua Sim, amiga te passou o link, você também pode passar para outra pessoa e todos aqui, né? São todos muito bem-vindos. Que bom, né, Daniela, que ela está aqui conosco, né? E o obrigada. Tá. livro, Sandra, a gente vai pedir para a Celine colocar aí no chat para você ter o link para adquirir, tá bom? Tá bem, obrigada, viu? Ok. Obrigada. Valéria, por favor, abre o seu microfone. Opa, boa noite. Boa noite. Eu penso assim, lendo essa parte, eu precisava mesmo estar ouvindo e lendo isso hoje. A fé é uma palavra tão pequenininha, mas que dá tanta força para gente, que nos impulsiona de uma maneira assim absurda. Eu tenho passado aí os último mês aí com um problema muito sério na família, de uma doença muito triste aí, né, do meu pai. E é a fé que está me conduzindo e me dando força a eu estar forte na frente dele. Ele não tem certeza, mas eu penso assim: a gente tem uma fé, e cada dia que nós passamos, cada dia é uma esperança. Então, esses dias mesmo, ele foi tomar um medicamento, e eu, né, com as mãos, ele, minha filha, você está fazendo o quê? Aí eu, com muita fé. E aí ele foi tomar o remédio, ele falou, nossa, eu tomei o remédio, tô tão bem, eu dormi tão bem essa noite. Só porque você ficou orando em cima do remédio. Mas é a fé. E eu falo o quanto a fé é poderosa. E quando a gente vê aqui, sim, assim como uma crença positiva pode conduzir à saúde, uma crença negativa é capaz de causar todos os tipos de doença, desde câncer a doenças cardíacas.
E é verdade. Então, nesse momento, a gente está num pensamento positivo. A gente sabe que para os médicos é impossível, mas a gente tem fé que cada dia que passa, essa fé ela move. Então, por isso que eu falo, a fé é uma palavra muito pequenininha, são duas letras, mas ela tem um poder absurdo. Obrigada, gente. Obrigada, Valéria. Tudo de bom aí para vocês. Que bom. Josiane, Ei, boa noite para vocês todos, né? Boa noite, boa Josi. noite. E assim, a minha fala até vai complementar a da Valéria, porque ela começou a fazer um comentário do que eu me propus a falar, com relação às crenças positivas e as negativas. E isso chama muita atenção, porque às vezes assim, a gente fala do pensamento positivo, mas qual é a frequência que eu estou realmente emanando, né? E a gente estar presente realmente quando chega o pensamento negativo, quando chega algo negativo, porque muitas vezes a gente não entende. Poxa vida, às vezes eu levo uma vida positiva, penso coisas positivas e acontece coisas desagradáveis. Então é hora da gente estar presente para realmente perceber qual é realmente o pensamento que eu estou tendo, quais são as crenças que eu estou carregando, qual é a frequência que eu estou emanando, para que a gente possa então estar acessando esse lado do poder da fé e ver realmente milagres na vida da gente. São coisas simples, sabe? Que hoje até vou comentar. Depois que eu comecei a ter mais presença, mais consciência, trabalhar mais esse lado, né, da espiritualidade, da expansão de consciência, coisas simples que eu faço para contribuir, que seja parar para um pedestre atravessar, às vezes no trânsito, quando dá para você parar para um carro passar na sua frente, né, e aliviar, eu comecei a ver isso para mim. Quando às vezes eu estou numa situação que está difícil de tirar o carro, sempre tem alguém que para você. E hoje foi incrível que eu parei numa rotatória e deixei alguns carros passar. Aí quando eu estava voltando, o movimento estava intenso e foi incrível que uma carreta veio, passou na frente dos carros, ou seja, o trânsito todo parou e foi a minha oportunidade de ir. Aí eu falei assim: ai, Deus, universo, obrigada. Quando não tem um ser humano que faz, o universo faz para a gente, né? E então, assim, nas pequenas coisas, a gente estar presente, agradecer, porque essa facilidade do dia a dia, isso tudo vai reverberando no bem-estar da gente, né? Eu penso assim. E eu queria reforçar isso, a gente procurar estar presente. Se algo está acontecendo, o que de mim eu estou emanando que está gerando isso, né? E lidar com isso, claro, ter a fé para poder reverter, mas a gente pode se antecipar a partir de agora, estar na presença, estar no pensamento positivo, estar com a fé e essa conexão maior, né, com Deus, com o divino, o tempo todo. É isso que eu quis compartilhar. Ok, muito obrigada. Você quer comentar algo, Daniela? O que te chamou Olha, a atenção? o que chamou minha atenção foi na página 211, quando ela diz assim: tudo é a nossa resposta muito pessoal a esse ambiente. E que se nós respondermos com gratidão, com respiração consciente, meditação, e aí é a parte que me chama muita atenção, podemos reescrever e reprogramar de maneira bem consciente os nossos genes e o nosso destino, ou seja, o nosso futuro. Como experimentar é o caminho mais fácil para a felicidade. Então, não é uma frase qualquer, né? Isso aqui, você ouvir que com essa respiração consciente, com essa gratidão, com a meditação, que a gente pode reescrever e reprogramar
os programas que estão lá rodando, as gerações e que a gente recebe, é, porque vem com essas dores que a gente recebe do sistema, né? E das nossas histórias, e com o sorriso, com a gratidão. É incrível que a gente possa reescrever e reprogramar os genes, o destino e o futuro, né? E aí, na penúltima frase, diz assim: nós nascemos como criadores, não como vítimas. Então, a gente está realmente disposto a assumir esse poder de criar com novos hábitos, com essa experimentação que ela convida? Vamos experimentar esse caminho mais fácil para a felicidade. Né? E aí, às vezes, é tão mais fácil a gente ficar nesse lugar de vítima, reclamando e não assumindo, né, o que a gente precisa fazer para poder modificar a nossa vida, né? E sendo que na realidade tá à nossa mão, não é tão difícil assim, né? É só realmente a gente decidir. A questão é, queremos? Então, esses trechos, assim, é aquilo que você falou, Débora, ao mesmo tempo que é um alívio, que esse poder vem para nossa mão, é também uma responsabilidade, né? Porque aí a gente percebe que a gente pode criar algo novo, que a gente não vai mais poder ficar se alimentando de dizer que é vítima das coisas, entende? Então, esse trecho me deixa especialmente tocada e pensativa. Sim, sim. É, o que eu vi aqui nessa parte é que ela traz, né, essa chavezinha de como fazer isso, né? Porque a maioria da nossa programação é quando a gente é criança, né? A gente escuta muitas coisas quando a gente é criança, aquilo passa a ser uma verdade para a gente, ou a gente também recebe, né, os conceitos de família, né? E a gente vai tomando aquilo como a nossa verdade. E essa respiração consciente, quando nós expiramos, principalmente a expiração, vai fazendo uma limpeza em tudo que a gente escuta, né? Então, essa reprogramação pode ser feita com essa expiração. E então, respirar conscientemente ao máximo, porque tudo pode ser renovado. E quando ela fala aqui também da gratidão, né, que essa gratidão vai nos ajudar, porque quando a gente é grato, a gente diz sim, a gente agradece, e tem até aquele ditado comum, né? Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Quando você é capaz de agradecer uma situação, alguém, principalmente uma experiência, às vezes, que foi um pouco difícil, sabendo que você vai aprender com aquilo, você diz para o seu corpo, você diz para o universo, como a Josiane falou, né? Que vai ficar tudo bem, que tá tudo bem. E esse tá tudo bem é uma fé, né? E é uma fé que às vezes a gente está falando da fé aqui, mas não só a fé no sentido religioso, a fé em algo prático. Eu vou fazer isso e eu vou conseguir resolver isso, né? Porque nós temos que usar essa fé também para as coisas práticas da nossa vida, né? E a meditação que vai nos voltando para o nosso centro, para a nossa origem, onde na nossa origem tudo é perfeito, tudo é possível, vai nos levando a cada vez mais a confiar em nós e nessa ajuda que o universo vai nos proporcionar. Mas uma coisa que eu vejo, que é uma coisa prática também que a gente pode fazer, que é se proteger das coisas difíceis que a gente escuta. A gente muitas vezes dá atenção para filmes violentos, a gente dá muita atenção para notícias
de tragédias, a gente também tem que se proteger um pouco, porque tudo isso que a gente vai escutando, nós vamos sentindo aquela química daquela situação desagradável, de uma coisa difícil, e aquilo também toma conta dos nossos sentimentos, e a gente começa a acreditar que aquilo é possível. Então, quando eu vejo que a gente está aqui em comunidade, fazendo algo que é para nos elevar, elevar a nossa vibração, elevar os nossos sentimentos, em vez de estar, às vezes, vendo uma novela onde está todo mundo, às vezes, brigando em família ou assistindo um filme violento, eu vejo o quanto que a gente pode fazer algo de bom para a gente, né? Escutar uma música que nos eleva, né? Isso tudo vai fazendo com que essa fé nas outras pessoas, essa fé no mundo, essa fé na humanidade vá crescendo, porque a gente se protege também das outras notícias, que são as que nos querem acreditar que as coisas ruins vão ficar sempre acontecendo. Então, eu vejo que meditar nos leva também a esse cuidado com nós mesmos, né? O que eu vou começar a selecionar que eu vou ter contato a partir de agora, né? Então, isso aí me fez refletir um pouco, né, sobre o dia a dia, ok? Quem mais? Quem mais gostaria? Vamos escutar o pessoal que é mais antigo e um novato também. Algum outro instrutor de Cosmic Power? Nós temos muitos instrutores aqui conosco hoje, né? Né, Daniela? Ah, Muito. A Cristina. Cristina, Oi, Cristina. tem que abrir o seu som, Cristina, por favor. Tem um microfonezinho embaixo, você tem que clicar lá. Fica do lado onde que tem o vídeo. Aí, Oi, Isso. foi? Ah, Aí. foi. eu tava apertando, eu tô no celular, então eu tava apertando aqui e não aparecia. Então, eu queria falar assim, eu entrei na meditação, né, fiz a respiração e eu tô muito resfriada. Acordei de manhã com a cabeça pesada, muito resfriada. E eu fiquei bocejando muito e lacrimejando muito durante a meditação. E é como se realinhasse alguma coisa, porque agora, apesar que a minha voz ainda está fanhosa, que ainda está pesado, mas aliviou muito. E só foi e soltando, né? Como se soltasse essas águas. Porque eu acho que às vezes a gente precisa dessa purificação, né? Precisa tirar essa sujeira e vem de algum jeito. Então, vai, o resfriado é para isso, para você limpar isso que ou vem da nossa alma para o nosso corpo, né? Porque tem que sair, e aí vai purificando e você vai limpando. E outra coisa também, que eu sempre me dou esse tempo de 48 horas sem tomar nenhum remédio, para ver se o corpo reage sozinho, né? Se não vem uma febre e de repente está eliminando alguma coisa, mas se persiste, é claro que a gente não vai ser responsável. Mas se for possível, aguentar um pouquinho, deixar o corpo fazer essa limpeza, né? E eu acho que, como você falou, eu me realinhei, né? Porque eu acho que já desobstruiu bastante. Então, essa fé de você ter fé em você mesmo, né? De você ter fé que você vai conseguir resolver sozinho, que seu corpo vai se alinhar. Eu achei bem interessante tudo isso que foi falado. Que bom, Cristina. Que ótimo. Obrigada. Eu vou Quem mais? complementar, Débora, só algo que a Cristina falou que para mim é bem importante também. Uhum. É, quando a gente fala, né, de todo esse trabalho que a Sofia ela fala dessa fé, que a Cristina bem colocou da gente ter fé na gente mesmo, é claro que isso não exclui, né, gente, todo mundo fazer os seus tratamentos médicos e procurar o apoio que for necessário, com responsabilidade. Então, esse é
é um ponto importante de salientar, né? Para que a gente não perca assim essa visão mais integrada daquilo que a gente precisa, né? Ao mesmo tempo, dando espaço também para essa fé e para essa escuta. E algo também que a nossa colega falou que fez com o pai dela, que orou sobre a medicação, a Sofia sempre indica também de quando você tomar os suplementos ou tomar algum medicamento, você olhar para essa medicação e você fazer aí umas 3 a 5 respirações conscientes para que você possa usufruir o melhor da medicação e também neutralizar, né, algo que porventura tem aí os efeitos que às vezes atrapalham um pouquinho, né? Os efeitos colaterais. Então, só fazer esse registro também que nós podemos utilizar nesse sentido a respiração consciente. Ok, muito obrigada. Marcela, você gostaria de compartilhar algo conosco em relação ao que você leu no texto? Marcela Sperti, é isso? Isso. Oi. Aí hoje eu estou um pouco sonolenta, eu me distraí um pouco na leitura, mas eu concordo com tudo isso, eu estou aprendendo aí, gratidão pelos ensinamentos. Ok, obrigada. Vamos chamar mais alguém? Alba Valéria? A Alberta Barsotti levantou a mão também. Cadê a Alba? Ok. Estou aqui. Ah, Me encontrou, Daniela? achei. Gente, falar da fé, falar, olhar e quando vocês estavam lendo, me remeter à fé também no Cosmic Power, né? Nessa energia que chega para acrescentar a nossa vida, me fez olhar para o meu corpo, me fez acreditar em mim e no meu corpo. E para mim, assim, está sendo muito lindo fazer parte desse movimento do Cosmic Power. Né? Eu compartilhei outra vez aqui, e eu vou compartilhar com vocês de novo, dessa fé que eu quebrei o braço, né? E eu quebrei meu braço aqui, o médico disse que eu tinha que fazer a cirurgia, e eu desafiei, né? Eu disse, eu prefiro acreditar no meu corpo, eu prefiro acreditar nas respirações, eu prefiro acreditar nas meditações, e eu não precisei fazer a cirurgia, eu só estou ainda fazendo as fisioterapias e estou bem. Então, é essa fé que o Cosmic Power traz para mim, trouxe para minha vida. E é com muita felicidade que eu compartilho desse movimento e de estar fazendo parte desse movimento com vocês. Muito obrigada. Ok, muito obrigada. Depoimento lindo, né? Ok. A Roberta, Roberta. Eu estou participando hoje pela segunda vez, mas ainda não completamente. Eu peguei um final, não estava conseguindo disponibilidade desse horário, agora eu vou conseguir, mas acabei chegando um pouquinho atrasada hoje, então peguei o bonde andando. Por isso que eu não peguei muita parte do texto, mas eu estou bem interessada a participar agora dessas meditações, né? Eu já trabalho com constelação há muitos anos mesmo, e algumas coisas vou fazendo de forma intuitiva. Eu já participei também de um dos exercícios da Sofia aqui no Brasil presencial sobre a Cosmic Power, mas eu ainda não tenho uma clareza sobre exatamente como é, como funciona. Isso ainda é muito novo para mim, né?
Mas agradeço aqui a acolhida do grupo. Acho que a força de meditar em grupo é muito interessante, né? A gente medita, mas a força do grupo é muito preciosa. E só acrescentar assim sobre isso que vocês disseram sobre a medicação, né, de fazer esse exercício quando vai tomar alguma medicação é muito interessante, porque tudo é energia, né? Então, se a gente faz a coisa de uma maneira automática, toma, ou às vezes toma não querendo tomar, ou já rejeitando aquilo porque tem uma resistência, acho que o efeito ele poderia ser muito melhor, de fato, se a gente se entrega a esse movimento, dizendo sim, aceitando as medicações, mas mais do que isso, né? Colocando um propósito e uma intenção nela. Então, só contribuir, colaborar e agradecer aqui a todos a oportunidade de estar fazendo parte do grupo. Obrigada. Que bom, Roberta, mas do que se trata o Cosmic Power, isso não tem fim. A Uhum, gente uhum, cada vez vai descobrindo algo e depois ainda tem mais algo que falta a gente compreender. Aqui a gente faz a leitura do livro, escolhe alguns trechos, lê, uhum, cada um fala o que sentiu, né? Que entendeu no que foi tocado, e depois a gente medita juntos. Aí a meditação você já vai ver como que é, né? Existem uhum. outras coisas também, aí são nos cursos, né? Ok. Ok? Obrigada, bem-vinda. Obrigada a vocês. E a Isabela, e depois nós vamos meditar, né, Isabela? Isabela está aqui firme com a gente, que bom. Sim, então, eu estou muito feliz de participar na comunidade. Hoje eu cheguei atrasado, na outra vez também, que estava fazendo umas avaliações médicas. Tudo bem, tudo tranquilo comigo. E o que eu quero comunicar, quer dizer, são muitas coisas que estão se revelando para a minha pessoa a partir do momento que eu me conecto comigo mesma através do Cosmic Power. Tenho feito até propagandas, é, assim, como uma surpresa de algo que é. Eu foquei muito mais na questão da confiança, né? Essa confiança que você não fala fé, porque a palavra fé já está muito gasta, e quando se fala de confiança, você tem uma postura, eu percebo assim, para mim, eu preciso ter confiança. Essa palavra estava meio diluída na minha cabeça e ela agora ela está criando corpo, né? Minha filha estava fazendo exames de avaliação, porque ela teve câncer já faz muito tempo, mas ela já está bem recuperada. Aconselharam ela a fazer o exame de genética para ver se poderia retornar de novo o tal do câncer. Eu digo confiança, 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 vai dar tudo certo. Não tinha nada de genético, os exames já saíram ontem. Minha filha ficou feliz porque ela estava ansiosa, e eu digo, é confiança. Eu acredito, eu agradeço, e tem essa postura que o Cosmic Power pede para a gente, é maravilhoso, né? Então, vários acontecimentos em que eu me apostei na confiança e deixei a coisa rolar. Então, não vou me preocupar. Eu estou confiante, claro, fazendo as respirações, né? Meditação eu estou conseguindo fazer aqui e acolá, porque engraçado, né? Quando a gente se foca na questão de ter aqueles 10 minutos para a gente, parece que tudo quer vir contra a gente. Tem hora que eu consigo, tenho que fazer escondido, fazer que nem uma senhora falou uma vez no grupo, entra no banheiro, senta lá no trono e medita lá que ninguém vai me incomodar, né? Então, estou lutando para poder manter a questão da meditação, que é questão de não ser invadida, né? Por N situações. Mas que eu estou feliz com isso, estou me autodisciplinando para manter a fidelidade àquilo que o Cosmic Power pede, embora eu seja nova no assunto, mas eu entendi toda a força que isso tem.
E agradeço muito a Daniela, a Débora, que estão aqui firme e forte, gratuitamente, né, a nosso serviço. E eu também estou propagando, fazendo propaganda, a pessoa se admira. Minha filha me liga outro dia e disse: Mãe, lá de São Paulo, eu moro em Rio Branco, Acre. Mãe, você já fez o contato com o Cosmic Power? Digo, aí eu disse: Ah, você entrou na questão, né? Tá assumindo a coisa. Então, fico feliz por isso, poder beneficiar também meus filhos. Obrigada pela atenção. Que bom, Isabela. Pode fazer propaganda e trazer quem você está, né? Falando Sim, bem do Cosmic para cá, né? A gente pode trazer qualquer pessoa, né? Esse convite é para todos. E aqui a gente forma um campo de cura maravilhoso, né? Tudo É, que, mesmo quem chega um pouquinho atrasado, sempre tem algum benefício. O ideal é que a gente perceba tudo. Quando você fala na confiança, e que a fé é uma palavra que está mais gasta, né? É, os termos, né, não fazem, às vezes, tanta diferença. Mas a fé, mesmo que for uma coisa prática da vida, nos faz perceber que a gente nunca consegue nada sozinho, né? A fé tem um pouco mais de amplitude no meu entendimento, porque quando a gente se conecta com o universo, né, a gente também tem essa ajuda de algo que às vezes é tão grande, tão poderoso, né? E a gente se faz tão pequenininho para ver se aquilo realmente vai nos trazer algum benefício ou um aprendizado. Então, a palavra fé, nesse caso aqui, para mim, faz muito sentido, né? E a gente agradecer, né? Que o tempo todo a gente é protegido por algo maior e também pelos nossos antepassados que vieram antes. Eles sempre nos protegem, né? E a gente sempre agradecer a eles, né? Ok? ô Débora, tem uma frase linda também que fala assim: agradece que a graça desce. É, vou. Então, isso coloca algo em movimento, né? Quanto mais a gente agradece, né, mais coisas boas acontecem, né? Que é uma fé, né, de que a gente vai ter sempre o melhor para a gente. Quando na verdade sempre acontece o melhor para cada um de nós, por mais que a gente às vezes não entenda, aquele é o que era o certo para a gente. Ok? Então, meus queridos, vamos meditar. Chegou a nossa hora. A Roberta, que está aqui, né, vendo como que é a meditação, teve uma outra colega nossa aqui, que é a primeira vez que eu fugi o nome. Então, a gente não faz essa respiração, que é respiração consciente. Ela, ok? Então, novamente, vamos nos olhar, nos despedir com um sorriso. Muito obrigada, Daniela, a todos, a Celine, né, que abriu a sala aqui para gente. A Celine também é instrutora de Cosmic Power. Muito obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigada. Boa noite, Tchau, Boa Daniela. pessoal. noite. Olha lá que Obrigada. bonitinhos os dois, ó. Tchau. Obrigada. Tchau, gratidão.